Então, hoje nós estamos aqui, né, para conversar um pouquinho a respeito do caminho que percorre, então, os resíduos sólidos de Florianópolis. E, para isso, a gente convidou, então, dois educadores ambientais, o Ney e o Ricardinho, que é assim que a gente chama ele, né, quando a gente está fazendo as visitações lá na CONCAP. E eles conhecem bem sobre as leis, sobre como que acontece, então, esse caminho dos resíduos da nossa casa até a CONCAP, e depois também qual o destino que esse material recebe, né? E nós, então, vamos ter a oportunidade de conhecer um pouquinho sobre esse caminho dos resíduos, em função do nosso projeto dos quartos anos e quintos anos, que tem o nome, então, da água, quer dizer, água da nascente ao mar, e a poluição aí, né, e o destino correto dos resíduos tem uma importância muito grande aqui na ilha para a gente. Então, eu gostaria que os meninos se apresentassem e que a gente tenha, então, uma boa palestra. E se vocês tiverem alguma pergunta durante a atividade, né, podem levantar a mãozinha. Em seguida, que puder, a gente vai estar respondendo, tá bom? Sejam bem-vindos, Ney e Ricardo. A palavra é de vocês. Ok, boa tarde a todos. O meu nome é Valdinei Marques, sou conhecido como Ney, mais conhecido artisticamente como Ney Ciclagem. Sou responsável pela educação ambiental da CONCAP. Agora, com a pandemia, está parado as atividades, mas a gente está fazendo virtual também muitas palestras e trabalhos, assim como vocês. Então, sejam todos bem-vindos por enquanto. Todos. Meu nome é Ricardo da Conceição, trabalho na CONCAP já há muitos anos, prefeitura, e a gente trabalha no Museu do Lixo com a educação com lixo, né, entendendo melhor o que é lixo, mas, sobretudo, entendendo o novo conceito sobre resíduos. Quais os caminhos que esses resíduos percorrem na cidade, a partir do momento que a gente compra um biscoito, um quilo de arroz, um sorvete, uma água, qualquer embalagem ou produto, ele vai ter um destino, depois que a gente passa a consumir. Ou a gente escolhe um caminho muito legal por esses resíduos, ou a gente escolhe um caminho que não é legal, né? Então, teriam dois caminhos aí para o lixo bonito e para o lixo feio, tá? Bom, eu também trabalho com o Ney, lá no Museu do Lixo, e a gente vai fazer uma tarde bem gostosa aqui de informações, de troca junto com vocês e com os professores também. Muito obrigado. Crianças, é que na escola, na casa, em qualquer lugar, geramos resíduos. Esses resíduos, ele tem que ser dado uma destinação correta. O que ele quis falar é o seguinte: se na hora que nós estamos comendo sobrou uma casquinha de banana, uma casquinha de fruta, a gente não pode colocar no lixo normal, que é o reciclável. A gente fala lixo, que é um nome popular, mas a gente fala muito em resíduo, tá? A gente tem que mudar um pouco também o tratamento do lixo é resíduo. Tem até, ele é até bonitinho o nome, né? Resíduo. O lixo dá uma negatividade, aquela coisa suja. E aí a ideia é que a gente cuide do nosso resíduo. Então, se é resíduo orgânico, nós temos que dar uma destinação correta. Na escola, no pátio, dentro da cozinha, dentro de casa, tem que ter um baldinho ou um recipiente só para orgânico. Aí, se eu moro em uma casa que tem espaço, eu posso fazer a composteira. É isso que o Ricardo quis falar. Se eu estou na escola, eu levo para a composteira da escola. Aí, eu tenho resíduo reciclável. Ele tem que ser tratado como resíduo reciclável. Eu tenho que colocar ele em saco e mandar e olhar na prefeitura qual é o dia da coleta seletiva. Qual é o dia da coleta seletiva? Pode ser quarta, quinta, qual é o horário? De manhã, à tarde ou à noite? Passa um caminhão coletando tudo e dá essa destinação. Então,
todo o material que é produzido, ele tem que dar uma destinação correta. Então, o orgânico para composteira, né? Ou se a gente tem um minhocário, pode ser colocado no minhocário, eu acho que na escola tem. E aí a gente pode dar uma destinação correta ao orgânico. O reciclável, ele tem que ser colocado para coleta seletiva. E uma coisa bem interessante, galera, é que hoje as pessoas, quando colocam o reciclável, botam no dia certo, elas colocam na rua em saco preto. Uma coisa bem interessante. O saco preto, quando a gente coloca na rua, o gari, que ele olha o resíduo através, né, está correndo, aí ele olha o saco, vê que é preto, ele pensa, esse é lixo convencional, é papel de banheiro, porque está no saco preto. Aí, qual é a dica do Ney e do Ricardo e da prefeitura? É colocar em saco azul transparente, ou em sacola de supermercado, que fica fácil, o gari, na hora que ele está correndo, pegando o resíduo, ele olha e fala, olha, saco azul, reciclável, saco de supermercado, sacola, é reciclável. Agora o preto já diz preto, sujo, papel de banheiro, coisa suja, olha que legal. É uma coisinha muito simples, mas dá uma diferença no resultado. Aí o Ricardo falou, coletou o material e vai lá para a Concap no Itacurubi. Antes de ser descarregado, ele é pesado. Então, ele pesa para ver quanto que a gente produziu de lixo. O caminhão pegou lá na Tapera, passa lá e pesa. Quanto que passou lá no Rio Tavares, passa e pesa. Quanto no Campeche, passa e pesa. Todo o lixo coletado vai para esse local, é pesado e depois descarregado. O que o Ney Ciclagem, olha o nome, Ney Ciclagem. O Ney Ciclagem indica, né, e pede para as pessoas, é que a escola, a comunidade, a cidade tem que se mobilizar para a gente dar uma destinação correta aos resíduos. Então, como a gente vai fazer isso? Todo mundo junto. A prefeitura, a comunidade, as crianças, os professores, todo mundo junto para dar uma destinação correta a esse resíduo. E aí, lá no Itacurubi, esse resíduo, ele é colocado nos caminhões, eles percorrem uma distância muito longe, e esse lixo, ele é descarregado num local chamado aterro sanitário, e lá ele é descarregado e colocado terra por cima, é colocado lixo, é colocado terra, é quase igual uma lasanha. Sabe uma lasanha quando a mamãe faz no domingo? Que bota uma camada de carne, uma camada de queijo, outra camada de carne, só uma de queijo, outra de queijo, porque a carne está cara, não dá para colocar muita, né? Então, é mais ou menos assim, lixo e terra. Por quê? Para quando os vetores, quem são os vetores? São gaivotas, passarinhos, esses bichos, eles vêm para o lixo e o corpo deles serve de como se fosse um ônibus, ou um carro que pega carona e leva essa sujeira, essa contaminação para onde ele vai. Então, para evitar isso, eles colocam a terra por cima. E também fica mais bonito, né? Só bonito, né? De olhar assim, ela botou a terra, que legal, mas, pessoal, o lixo vai ficar ali enterrado. Ele não vai desaparecer dali. E quando a gente faz essa atitude de enterrar o lixo, ele automaticamente, quando a gente enterra um papel, a gente precisa de uma árvore para fazer um novo papel. Quando a gente enterra a lata de alumínio, a gente precisa de mais minério, a bauxita, que é onde a gente extrai alumínio, depois o alumínio para fazer uma latinha de refrigerante ou qualquer outra coisa. Aí, quando a gente enterra o metal, a gente precisa de minério de ferro, então a gente só está tirando da natureza. E aí a gente está enterrando todos esses materiais nobres, então qual é a ideia da coleta seletiva? É a gente reciclar várias vezes os materiais para a gente deixar na natureza quietinha, né, os materiais e os minérios. Só que no aterro sanitário não é legal. É legal por um motivo. É legal porque dentro desse lixo nós temos papel de banheiro, fralda de neném. Agora, com a pandemia, nós temos máscara descartável, a gente tem fralda de neném. Tudo isso tem que ser levado para esse local, que é o aterro sanitário. Agora, não pode jogar no aterro sanitário coisas que a gente simplesmente bota dentro de um saco e ele desaparece. E esse Ricardo,
Eu peço desculpa aos queridos amigos aí ecológicos, alunos ecológicos, que o meu computador, ele travou e caiu. Desligou totalmente. Esse computador, só para pegar um gancho na ideia do Ney, é um computador reaproveitado. É um computador que eu tenho em casa há mais de uns 7 anos aqui. Esse computador ele foi doado lá no Ecoponto do Itacurubi, Ney, e você lembra? E aí eu acabei trazendo para mim, mandei arrumar o sistema, enfim, eu estou usando ele até gastar, ele é velhinho. Mas eu estava ali na conversa sobre as toneladas, dando um exemplo ali sobre, fazendo analogia, né, que é uma ideia de visualizar, entender que um elefante, ele tem praticamente 1 tonelada, né? E que os caminhões da Concap acabam recolhendo, coletando mais de 1, 2, 3, 4, 5, 6 toneladas por caminhãozinho. O compactador, tá, professora? Aquele compactador que, na versão da coleta seletiva, não do lixo misturado, ele tem menos força. Então, a compactação dele é mais leve, não danifica tanto o material. Porém, voltando ali, o DEM já deu uma fala muito legal sobre como que esse material, depois que chegar, Vinícius, beleza? Depois que chegar lá no aterro sanitário, Zé Fini, não tem mágica, vai ficar enterrado. E como o Ney falou, é nessa forma mesmo da pizza, da lasanha. Da pizza, da lasanha, né? Vinícius, quer falar? Uma pergunta aí, querido, por gentileza, chegue mais. Sabia que aqui, quando a gente come fruta, a gente dá as cascas para os nossos bichos? Sim. Pode falar, Ney. Então, o legal, Vinícius, é que você falou comeu e botou a casca para os animais. Esses animais são as galinhas? Quem são? É porquinho da Índia e coelho. Ah, um porquinho da Índia e coelho. Olha, você é mais moderno, porque na época da minha avó, ela falava, olha, joga as cascas para galinha. Então a galinha comia. Agora já estava porquinho da Índia, não esperava por essa. A gente tem peru, pato e galinha. É uma fazenda? Vai, Ricardo. Bom, gente, isso tudo é muito legal, muito importante, porém, todos nós, professores e crianças, tá? A Caroline depois vai falar, e a Luna também, tá? É muito importante a gente estar aqui de olho em todas as crianças aqui e atento às perguntas delas, tá? É importante, professoras, tá? Dizer para as crianças, para os adultos, para todas as pessoas da sociedade, que a responsabilidade com esse resíduo ou esse lixo é compartilhada de todos, tá? É do órgão gestor, é do executivo da prefeitura, são do setor privado, ou setor privado para as crianças são o comércio, as lojas, e também a nossa responsabilidade das crianças, de todo mundo. Então, quando se deparar com um material, alguma coisa, nós temos que ter a responsabilidade, tá, o compromisso de colocar essa embalagem ou esse material para o lugar correto, para ir para o lugar correto, ou seja, na lixeira correta. E aí o Ney depois vai explicar para vocês, tá? O Ney vai explicar para vocês sobre o reduzir, o reutilizar e o reciclar, tá? Que são 3 R's, que não é o R do Ricardo, e nem do Romário, nem do Ronaldinho, mas são 3 R's muito importantes, tá? Dentro desse caminho do lixo, tá? A gente já deu uma solução aí, um caminho, uma ideia, um entendimento para onde vai o lixo misturado.
tá? Mesmo, bem que tem o lixo misturado, mas ele não precisa estar misturado, porque se a gente separa o reciclável seco, papel, papelão, plástico, e também separa o orgânico, o resto de alimento, para a reciclagem desses dois, só vai restar um tipo de lixo, que é o rejeito. E aí não precisa ser todo misturado. E aí esse rejeito vai lá para aquele local lá que o Ney falou, que é um aterro sanitário, onde vão cuidar desse lixo lá. Vão enterrar, vão botar uma camada de terra, vão enterrar, vão botar uma camada de terra. Tá? Mas a gente precisa salvar esses dois tipos de resíduos, que é o reciclável seco, que é as embalagens, e o reciclável orgânico. A gente precisa cuidar muito deles, porque eles não podem mais ser misturados. Por isso que tem a prefeitura, tem a CONCAP, para mostrar para as pessoas e também levar os equipamentos para que a cidade não desperdice mais esses materiais. Ou seja, na praia, ou seja, no manguezal, ou seja, na rua, na estrada, quando tem um pacote de bolacha que choveu bastante, e a água acabou de levar essa sujeira, essa embalagem, lá para a boca do lobo. E aí, dá uma chuvarada, acaba essa água subindo e entope todo o lixo, e essa água vai ir para as estradas, tá bom? Então, papelão, plástico, tem que ter o caminho, tem que ser encaminhado para retornar para a fábrica. A fábrica do papel, a fábrica do plástico, a fábrica do vidro, a fábrica do isopor, que eu vou falar um segredo para vocês. O isopor também é plástico. É 10% de plástico e 90% de ar. E melhor, esse isopor é plástico, que o plástico vem do petróleo, e que do petróleo, e o petróleo veio também de outras eras passadas, dos dinossauros. Tá? Então, esse é um pouco do caminho do lixo comum, que é o lixo misturado, que a gente não pode mais misturar esse lixo, porque a gente está, a prefeitura, a cidade, a escola Batista Pereira, já está indo no caminho, né, professoras? Indo no caminho da escola do conceito lixo zero. E olha só quantas práticas vocês, crianças, estão produzindo na escola. Separando o orgânico, trabalhando com a horta, botando a mão na terra, plantando, trabalhando a parte sensorial, a motricidade, o cheiro, o tato, o ar. Tudo isso faz parte desse processo, desse ciclo natural para sair da árvore, sair da planta, ir para a nossa mesa e depois retornar novamente para a terra, que precisa voltar para a terra. E sabe quem está dentro da terra? Quero saber de algumas crianças aí. Quem são esses agentes agricultores que estão dentro da terra trabalhando? Ou melhor, se divertindo. Alguém pode falar para mim? Quem? O Paulo? Fala para mim? As minhocas. As minhocas. As minhocas são as queridas agricultoras. Lembrando, elas não trabalham forçado, não é nada obrigado, elas trabalham por satisfação porque elas gostam de estar dentro da terra, compostando, comendo essas casquinhas e depois fazendo as necessidades importantes, prioritárias delas, que são as necessidades fisiológicas, o xixi e o cocô delas. Tá? Que isso é o adubo. O adubo tanto líquido, que é o elixir das plantas, tanto quanto o adubo composto também, que é o alimento também das plantas, tá? Da terra. Beleza, gente? Então, seguindo nesse caminho, a gente está ajudando não, a gente está promovendo o bem-estar, a saúde alimentar, né, e o convívio com o meio ambiente. Porque o meio ambiente, quando a gente fala em lixo, resíduo, e a gente fala muito em plástico, papel, tartaruga, o meio ambiente não é somente, unicamente, aquele local lá onde tem os bichos,
o meio ambiente é o ambiente natural, o ambiente artificial e o ambiente cultural, tá? Isso compõe o meio ambiente. E tem que ser respeitado isso, tá? Tem que ser respeitado, porque a partir do momento que eu estou na minha casa, eu já estou no meu ambiente material, estou dentro de um prédio, né? Se eu estou ao ar livre, lá na escola, ou fora da escola, ou lá num parque, eu estou num ambiente natural. E se eu estou, Vinícius Pereira, e se eu estou também no meio produzindo conteúdo de educação, também isso aí já faz parte do meio ambiente, do ambiente cultural. Tá? Bom, falando nisso também, eu não sei se o Ney quer falar também sobre alguns números que são importantes, tá? Acerca do lixo mesmo, daquilo que a gente acaba produzindo, consumindo, tá bom? Eu sei que eu anotei aqui, tá? E também tenho aqui, ó, no meu material didático, sobre compostagem e também sobre as frações dos resíduos. A quantidade de resíduos, olhando bem no meu olho, a quantidade de resíduos que nós produzimos por dia. Eu vou dar alguns números, professora, porque a gente também trabalha matemática, né? E trabalha português. A gente está falando de conceitos, né? Resíduo, lixo, reciclável, isso tudo são conceitos, mas também está dentro da gramática. Agora, a matemática, que é muito importante, a matemática fica bem legal, porque a gente vai falar daquilo que a gente está trazendo, consumindo e produzindo. Qual é a quantidade de lixo? Será que cada indivíduo produz por dia? Quanto que a gente está produzindo de lixo por dia, será? Bom, nós temos aqui, ó, dados da prefeitura. Ô, Ricardinho, só te atrapalhando um pouquinho. Diga. O nosso orgânico na escola, ele também é pesado. Então, se as profs quiserem, né, trabalhar com peso, com números, com a matemática, né, Pátia? A Patrícia é minha companheira já faz anos no trabalho com a compostagem. Nós pesamos, né, e a gente se surpreende com tanto material orgânico que a gente acaba usando lá na produção do nosso adubo. Então, é bem visível e eles conseguem ver, sim, quantidades, principalmente de bombonas, né? Que pesam 35, 40 quilos cada uma quando elas estão cheias. Olha. E, então, é bem visível. Isso que tu está falando, que lixo pesa e que lixo faz volume, sim, ele faz. E quando ele é separado adequadamente, a gente deixa de botar esse peso todo no lugar errado, né? Então, bom, professora, trabalha muito a matemática. Professora, indo nesse caminho, tá? Da quantificação, que aqui acaba trazendo um problema para a cidade, para nós mesmos, né? Então, a prefeitura, a Secretaria do Meio Ambiente e CONCAP, né, tem trabalhado bastante, muito, e que eu falei para vocês antes, um investimento de mais de 10 milhões de reais em equipamentos e estruturas para fazer o quê? Para se chegar à meta, para conseguir alcançar a meta que o Ney tinha falado antes, que é a meta de 2030 se tornar a cidade lixo zero. Mas para isso não basta só a prefeitura ou CONCAP estar trabalhando para isso. São todos os segmentos da sociedade, né? Os alunos, as professoras, as escolas, o comércio, o hospital, todo mundo precisa. Porque isso não é uma diretriz minha ou particular da prefeitura, é um anseio da sociedade, é uma vontade da sociedade de eliminar cada vez mais
esse montante, esse número expressivo, tá? De lixo que vai lá para o aterro sanitário, que não pode, né? Na Crianças Ecológicas do Brasil, da Escola Batista Pereira. A gente não pode permitir, por exemplo, que 40%, ou seja, 60% de reciclável seco, vá para o aterro sanitário. É muita coisa. Ou melhor, professoras, falando em números, tá? Números que é bem simples. 92% de todo o lixo coletado em Florianópolis vai para o aterro sanitário. Mesmo com todas essas ações, professoras, mesmo até com a compostagem na Escola Batista Pereira, mesmo, só se desvia 8% do orgânico e do reciclável seco do aterro sanitário. A cidade acaba perdendo socialmente, ambientalmente e ecologicamente. Tá vendo como uma simples ação, professora? E aí também eu quero parabenizá-las, né, por trazer essa problemática, né, para as crianças estando com ela ali num sentimento construtivo, porque praticando aí a compostagem, praticando a horta, levando informações, nos trazendo também para que elas entendam, compreendam e saibam que a gente é agente também ambiental e a gente pode contribuir com essas informações que a prefeitura nos dá, que a gente produz na cidade, através dos indicadores, né? Trazendo para as crianças essas informações que elas são, na verdade, a grande camada de pensadores do futuro, do amanhã. E são elas que a responsabilidade não é para elas, ou só delas, mas é uma responsabilidade que elas vão assimilar. Ó, tá vendo o meu lixo de casa? No lixo de casa, eu vou começar a separar. Então, eu não vou misturar a casca de banana com o plástico que eu trouxe lá da embalagem, da sacola do mercado. Ou melhor, se tiver criança em casa, bebê, juntar a fralda descartável junto com o orgânico. Então, elas vão começar a entender, opa, a professora Adriana falou, a professora Patrícia falou, a professora Marcilene falou. Então, vou começar a levar para dentro de casa, os pais vão ouvir e vão ver essa mudança de comportamento dentro de casa, e as crianças também vão provocar os pais, tá? É isso que a gente precisa chegar. Quer falar, prof? Queria, de repente, a gente dá a palavra para o aluno que está na fila aqui, para ver se Vamos ver quem é, então? Se a pergunta tem a ver com o que a gente está conversando. Tá. Quem está no lugar do Ivonei? Que a prof não sabe o nome dos alunos daí. Deve ser no nome do papai aqui. Quem está com essa conta? Está com a mãozinha levantada? Pode fazer a pergunta. A Joana? A Joana é a próxima. Tá. Ivonei? Oi. Como que é o teu nome, meu bem? Gabriela. Ah, Gabi, fala para nós, então, a tua dúvida, meu bem. É que, assim, quando eu uso o meu lixo aqui, né, que eu tenho no meu quarto para poder tacar papel, essas coisas, eu não taco eles fora, eu reutilizo. Olha que legal. Parabéns. Palmas aí, gente, palmas. Palmas, isso é um feito muito importante. Ô Gabi, aí na sua rua passa o lixo seletivo? Quê? Na sua rua passa o lixo seletivo? Passa. Passa? Que bom. Agora é a Joana. Prof, a minha mãe e a minha irmã também reciclam, meu pai também. E a gente, tipo assim, tem vezes que a gente não tem vaso para botar planta, né? E daí a gente vai lá, tem um pneu velho, daí vai lá, bota terra, bota planta e deu. Criou um vaso. Que legal. Só temos que cuidar, né? Que esse pneu ele precisa ter a terrinha bem cheinha para não ficar com água e não criar mosquito. Vamos lembrar disso. Mas também, isso mesmo. E também pode furar esse pneu, né, prof? Isso.
Isso. Né, para escorrer água ali, tá? Agora nós temos a Luna. Perguntas, Aqui na Luna? minha casa, a gente tem uma hortinha que a gente planta cebolinha e várias outras coisas. E também quando casca de ovo, pó de café que a gente que já tá usado e casca de fruta a gente bota num potinho e bota na plantação. Que legal. Deixa eu Perfeito. comentar contigo, Luna, se tu já percebeu que nas casquinhas de ovos que a gente coloca lá nas plantinhas, as minhocas adoram fazer de casa. Então, Sim. às vezes, tu vai mexer lá no teu adubo, né? E a casquinha do ovo tá cheio de minhoca. Elas gostam de se reproduzir ali, né? Agora a gente tem a Caroline. Caroline, Sim. é o Arthur. Ô, Arthur, agora a prof está marcando aqui, porque como eu não conheço o nome do pai nem da mãe, daí a prof não sabe. Eu já sei que na Carolina agora está o Arthur. Pode falar, querido. Meu pai, ele me ensinou a reciclar e a gente sempre recicla as coisas. E agora a gente vai fazer uma hortinha aqui em casa, na minha área. Que legal, A parabéns. gente vai botar, a gente vai botar casca, semente, um monte de coisa aqui nessa hortinha. A gente vai ter uma aula com vocês depois, numa próxima vez, mostrando como que a gente pode estar fazendo, então, a composteira doméstica, né? Para vocês melhor, então, poder aproveitar o orgânico da casa de vocês, tá bom? Logo, logo a gente vai estar conversando sobre isso. Não sei se os meninos vão falar, né? Já a respeito de como a gente pode estar fazendo a compostagem, mas é mais um tema para a próxima vez que a gente se encontrar. Quem já falou pode baixar a mãozinha, por favor. Agora eu acho que é a Amabile ou é o Jaque? Eu acho que é o Jaque. Quem tá? É o Lúcio? Pode falar, Lúcio. Eu já volto, ok? Você não queria conversar? Fazer a pergunta? Eu queria falar, eu já volto. Eu vou pegar uma coisinha. Tá bom, querido. Depois do Lúcio é a Amabile. Eu adoro quando a vizinha das caças, tipo de batata, cenoura, e a gente também leva lá pro rancho, né, as cascas aqui de casa. A gente separa as cascas dos papéis, lixo, essas coisas. E daí a gente leva para as galinhas, para os patos e para as cabras também. Olha, que legal. Então, agora a Luísa, ela vai fazer a pergunta dela e depois as outras pessoas que levantaram a mãozinha, a gente vai dar mais uma oportunidade para o Ney e para o Ricardo concluírem, né, ainda a atividade, estarem conversando. Depois a prof abre mais um pouquinho para vocês estarem falando, tá bom? Aqui em casa, a minha mãe vive jogando lixo no lixo, mas e daí eu disse pra mãe, não joga. E daí quando acaba o papel higiênico, eu pego o rolo do papel higiênico e corto um papel e faço um gatinho ou um cachorro. E daí eu já peguei uma caixa do meu todinho, e eu recortei e peguei minhas tintas e fiz um gatinho. Agora ele tá de enfeite lá na sala. Vai poder falar sobre os 3 R's, né? Tá reaproveitando, né? Ricardinho, obrigada por enquanto, tá, crianças? E aí eu dou a palavra para o Ricardo. Eu tô usando um rolo de papel higiênico para fazer carrinhos pro meu Action Figures de Mario Kart. Já pintei com minhas canetinhas. Obrigada, Lúcio. Certo, agora é o Ricardo que está com a palavra, tá bom? Obrigada. Bom, gente, assim, daqui a pouco o Ney aparece também, tá? E como eu estava falando com a professora antes, com a Marcele, nós vamos depois fazer um juramento de comprometimento e transformação de vocês em protetores ambientais. O Ney, depois ele vai ter
essa fala com vocês, tá? E a gente vai produzir uma música aqui também, que nós vamos fazer uma coreografia. Quem estiver aí vai também fazer a coreografia da música, que a música, ela fala sobre o cuidado que a gente tem com o planeta, né? Mas, resumindo todo esse caminho do resíduo, desde você comprar, tá, qualquer coisa, até você destinar corretamente, que tem que ser que acabamos de falar, a responsabilidade ela não pode ficar só para a CONCAP ou para a prefeitura, ela tem que ser de todos, né? Como a Luísa estava falando antes, né, o Jack Lake, que é o conceito dos 3 R's, a ideia é essa mesmo, é ressignificar, tá? Reduzir ao máximo esse consumo, de comprar tanta coisa, de ter tanta coisa. Se você tem 2 pares de tênis, se for comprar outro, você pode doar um que tem, né? E aí você já vai estar também reduzindo. Se você for no mercado, e aí é um aviso lá para o Paulo, para a Rosa, para a Joana, para todas as crianças, para o Jack Lake, que é o quê? Quando for no mercado ou na feira, não precisar trazer essas sacolas para casa. Levar uma única sacola. Também para a escola também. Tá? Reaproveitar as sacolas que já tem, para não precisar estar trazendo essas sacolas que vão acarretar em mais sacolas que nem sempre os catadores ou as associações de cooperativa, elas reaproveitam essas sacolas. Elas acabam se perdendo. Tá? Acaba se perdendo quando a gente vai na praia, quando a gente vai manguezar, quando a gente vai na praça, quando a gente, às vezes, está esquecido, ela voa do carrinho ou voa da bolsa, tá? Acaba indo para algum lugar. Então, é assim, reduzir, reutilizar e reciclar. Gostaria que todos os amiguinhos aqui que estivessem aqui agora prestassem atenção, tá? E pudessem repetir comigo. Vamos fazer um mantra aqui, ó. Vamos mantrar. Zum. Se pudessem repetir essas palavras, eu não sei se todos podem ficar com o microfone aberto, acho que não, né? Então, assim, ó, só mentalizar, ou vocês falarem de vocês sem precisar falar no microfone aberto, tá? Gostaria que a Joana olhasse para mim aqui agora, ó, na tela, a Rosa também, a Luísa, todos que estiverem olhassem para mim aqui agora, presta atenção, tá? E vocês vão repetir aí, vão reproduzir, mesmo com o microfone desligado. Agora a gente vai fazer essa prática bem interessante, tá? Primeiro, reduzir. Já fiz a leitura labial. Reutilizar. E outra, reciclar. Isso é muito importante. 3 R's, tá? Isso é muito importante. Vamos lá de novo. Conta comigo. 1, reduzir. 2, reutilizar. Reutilizar. Fechem os microfones. E 3, reciclar. Reciclar. Utilizar. Reciclar. Bom, para que eu estou falando isso para vocês? Porque o meio ambiente, a escola de vocês, a casa de vocês, vão se tornar lugares sustentáveis. Quando vocês passarem a praticar isso. Não precisar comprar tanta coisa. Garrafa, as embalagens que está tendo em casa, ou a caixa de leite, o multilaminado, vocês podem reutilizá-los. Faz um regador para regar as plantinhas com a caixinha de leite. Faz a garrafinha de água, vocês podem usar como utensílio para beber água novamente. E a reciclagem diz que é separar esses materiais para colocar para o caminhão da coleta seletiva, levar para a cooperativa para reciclar. Tá? Nesse caminho todo do lixo, nesse caminho todo desse resíduo, ele não pode mais se perder. Tá? Ele tem que ir papel, papelão, plástico, resto de alimento, tudo para um destino
bacana, um destino legal. Vocês não vão estar ajudando só o meio ambiente, vocês vão estar ajudando a sociedade. Vocês vão ter uma rua mais limpa, vocês não vão ter lugares onde vai ter muito bicho andando para lá e para cá, como rato, como barata, tá? Como o rato é perigoso, porque ele traz uma doença que é leptospirose, e acaba as pessoas pegando, né? Por conta que jogou o lixo ali no bueiro, na boca do lobo, entupiu, o rato saiu para fora, e acabou jogando a urina dele em algum canto. De repente, a pessoa passou por lá descalço, num dia de chuva, e vai ter que ir para o hospital, para o posto de saúde. Então, essas ações de vocês vai ajudar na melhor qualidade de vida de todo mundo mesmo, eu digo, de todo mundo, de vocês, da escola, quem está na outra casa, enfim, tá? Já aprenderam ali sobre o conceito dos 3 R's, já sabe para onde vai quando você separa papel, papelão, plástico, já sabe para onde vai quando não se separa, quando se mistura, né? O lixo misturado vai lá para o aterro sanitário, o lixo separado vai para a reciclagem, tá bom? E, melhor, o mais importante, o resto de alimento acaba virando adubo para fortalecer as plantas. Muito legal, tá? E desde já, que a gente não acaba aqui agora, mas desde já, eu quero parabenizar vocês alunos, tá? Vocês alunas, e também as professoras por incentivar pedagogicamente, ecopedagogicamente, essas práticas na escola. É muito importante para as metas da cidade. Transformar a cidade na capital lixo zero até 2030, tá bom? Prof, quer falar alguma coisa? Ney, quer falar? Prof, é importante que todos mesmo prestem atenção nesse vídeo, tá? São geradas 209 mil toneladas de resíduos sólidos por ano. Esse volume é coletado pela Prefeitura por meio da CONCAP nos bairros e balneários que se distribuem por toda a ilha de Santa Catarina e pela porção continental da capital dos catarinenses. A maior parte de todo esse lixo vira rejeito, simplesmente porque o papel, plástico, metal e vidro deixaram de ser entregues de forma separada para a coleta seletiva da CONCAP, além dos restos de comida e de poda que deixaram de ser encaminhados à compostagem no próprio quintal pelo projeto Minhoca na Cabeça, pela CONCAP, pela Floram, em escolas, centros de saúde ou em iniciativas comunitárias. Não tem mágica, é você, o gerador do lixo, quem escolhe o destino daquele resíduo. Se você entregar para o roteiro da coleta convencional, ninguém mais poderá colocar a mão naquele resíduo. A CONCAP será obrigada a levar até a estação de transbordo do Itacorubi e dali seguirá para o aterro sanitário. Já era, vai ser enterrado. Hoje, todo dia mesmo, chegam ao Centro de Valorização de Resíduos da CONCAP 75 caminhões compactadores cheios de lixo. A cada 10 quilos que chegam, 3,5 quilos são restos de comida e podas que poderiam ter virado composto. 4,5 quilos são plástico, papel, metal e vidro que poderiam ter sido destinados à coleta seletiva. Apenas 2 quilos são rejeito, aquilo que não tem jeito, que vai para o aterro mesmo. É por estar misturado que esses resíduos viraram lixo, e como rejeitos, são colocados em carretas e seguem para o aterro sanitário de Biguaçu, a 46 quilômetros de distância. Para dar uma segunda chance aos materiais, só há um malabarismo possível: separar. Separar em 3 frações: orgânico compostável, reciclável seco e rejeito. É assim com resíduos. Quanto mais separados, mais valiosos se tornam, porque podem voltar para a natureza ou para o ciclo econômico. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Depois de separar certo, tudo fica mais fácil. A cozinha e as áreas de manejo ficam mais limpas e arrumadas. Aí é só dispor para a coleta no dia, modo e lugar certos. Entregar para a coleta de caminhão nos pontos de entrega voluntária ou mesmo nos ecopontos da CONCAP. Acesse nosso site para saber qual o dia e lugar de cada coleta. Ajude! Florianópolis tem metas a cumprir. É Floripa rumo ao lixo zero.
Se tudo der certo e cada um cumprir a sua responsabilidade, a cidade vai deixar de mandar para o aterro sanitário 60% dos recicláveis secos e 90% dos resíduos orgânicos. Aqueles 75 caminhões que chegam todo dia ao CVR serão apenas 35. As 19 carretas que atravessam a ponte Colombo-Salles com destino ao aterro de Biguaçu serão apenas 9. Isso permitirá uma economia de 16 milhões ao ano para Florianópolis, com redução no custo de aterro, e gerará 40 milhões em receitas para a sociedade com a reciclagem. Também reduzirá o número de veículos circulando, diminuindo a pegada de carbono da cidade e melhorando os efeitos de clima. Olha quanta economia! Lembre-se que lixo é o que sobra entre o desejo e a necessidade humana. O modelo de retirada e descarte de materiais da natureza será trocado por uma economia circular, regenerativa e sustentável. Na natureza não tem lixo, na nova sociedade também não haverá mais lixo. Lixo será erro de design. Está na hora. Recicle seus hábitos. Reduza seu lixo. Você vai mostrar ali a balança? É ali, né? Aí eu posso falar... Ó, pessoal, tu quer falar ali da entrada, Ricardo? Eu sei mais ou menos onde está. É aqui, não? Mas... Isso, bem aí, ó, o caminhão vai passar pela balança. Pode falar, Ricardo, por favor. Então, falando sobre números, né, o volume disso, a quantidade, para as crianças, para entender, eu fiz uma analogia ali do elefante, só para entender melhor o tamanho disso, né? E 1 tonelada é muita coisa, tá, prof? E crianças. Lembrando, tá? Que nessa balança aqui, passa todos os caminhões que chegam de fora, de dentro da cidade, coletando todo o lixo, tá? Chega o caminhão pequeno, seja o grande, seja a caçamba, enfim, precisa ser pesado, para saber que lá na rua da Luísa, aquele caminhão que passou, coletou tudo, vai passar nessa balança. E também o outro caminhão que passou na rua da Adriana também vai passar nessa balança. O outro caminhão que vai passar na Escola Batista Pereira vai passar nessa balança. E é um monte de lixo que acaba indo lá para a casa do lixo feio, que depois vai lá para o aterro sanitário. Professora, só para depois trabalharem com ela, com as crianças, a CONCAP recolhe, por dia, cerca de 600 toneladas de lixo misturado, tá? 40% disso é composto por recicláveis secos. Papel, papelão, plástico, vidro, metal. Outro 40% é de orgânico, resto de comida, resto de alimento. E é muito alimento. Na verdade, esse alimento, quando vai ser pesado na balança, depois isso vira líquido, vira água. Então, é 40% de resíduos que vão se tornar água depois, lá no aterro sanitário. O 20%, tá, dessa pizza, desse lixo todo, é rejeito. O lixo que não tem jeito. Que lixo é esse? Qual é esse conceito? Tá, então o Ricardo vai falar. O rejeito, que é o lixo que não tem jeito, é a fralda descartável, tá? É o papel higiênico já usado, não aquele rolinho que tiraram para fazer arte. Ok, tem que tirar, botar para reciclagem, reaproveitá-lo, tá? Então, o nosso lixo, ele está assim. Quando a gente não separa, ele vai lá para o aterro sanitário misturado, que são quase 92% desse lixo que vai para lá. Isso dá em torno, como a professora falou agora, Adriana, dá em torno de quase 30 milhões de reais gasto anualmente por nós, através da prefeitura, para pagar para uma empresa que não é uma empresa brasileira, uma multinacional, a Veolia, para pagar essa empresa para enterrar todo esse lixo. E com a ideia, com a meta do lixo zero,
Florianópolis, cidade lixo zero até 2030, é reduzir ao máximo isso, né? Sendo que recuperar 90% do orgânico, transformar em composto nas hortas escolares, tá, professora? Professoras e crianças. Já começando com vocês também, com vocês aí, em pátios de compostagens da cidade, né, a gente consegue chegar perto dessa marca, dessa meta, e chegar a 2030 sendo a cidade do lixo zero, desviando esse orgânico, esse resto de comida do caminhão do lixo e também lá do aterro sanitário. Outra é 60% do reciclável seco. Essa é a meta. 90% de orgânico, 60% do reciclável seco. Tá? Eu falei ali em 80%, né? 600 toneladas por dia, isso dá 600 toneladas por dia, não. 600 toneladas por dia, isso dá 600 toneladas por dia, tá? Isso tem que ser diminuído, isso. Na escola de vocês, em casa, tá? Porque acaba realmente acaba trazendo um prejuízo econômico para a cidade, tá bom? Então, eu gostaria que o Ney a gente está vendo de cima, aí, né? Qual que é o ambiente, então, que está localizado a CONCAP ali no Itacurubi. Sim. Deixa a prof tirar aqui. E olha só, ao lado o que tem esse local aí era um local que ninguém morava próximo. E foi escolhido para jogar o lixo da cidade. Aí, onde a professora está mostrando, era o antigo lixão da cidade, onde era colocado o lixo, porque não tinha aterro sanitário. Isso fica ao lado de um cemitério. Então, ao lado do cemitério fica a penitenciária mais próximo também. Então, penitenciária, lixo e cemitério ficavam geralmente atrás da cidade. Só que as casas, olha ali do lado, ó, tem prédios que foram construídos ao lado desse antigo lixão. Hoje não é um lixão, hoje é um local onde chega o lixo para ir para um outro local. Por gentileza, a professora, pode passar? Deixa eu só ir mais para perto. E é uma área considerável, bem grande essa área. Então, imagina, quando sai o lixo da nossa casa, como foi falado, pelo passe de mágica, ele desaparece, ele vai para algum local. Esse local vai para onde? Lá para o aterro, né? Caso não tenha, a gente vai prosseguir, professora. Vai falando aí, porque eu acho que eu acabei tirando o outro projeto daqui. Tudo bem. Vamos então com a casquinha de banana, tem lá... Oi. Vamos ver aqui mais informações. Aí aqui a gente está dentro do museu. Não sei se tu quer falar agora. Pode ser, eu ia pedir... Já que está aí na... Não, pode ser depois. Deixa eu só ver se eu consigo sobrevoar ali. Tá. E... Só para localizar eles, desse espaço aqui, que é o Itacurubi, é o manguezal, então, que fica ao redor, né, da CONCAP, na verdade. E a gente ainda... E esse manguezal, prof, o cemitério ali, todo esse branquinho que tem ao lado desse ponto amarelo, ele é o cemitério. E na frente fica esse local que é a CONCAP. E atrás da CONCAP fica o manguezal, que é um grande berçário de espécies. Imagina, há muitos anos atrás, há mais de 30 anos, 40 anos atrás, esse resíduo era jogado ali, e toda a água suja e toda a sujeira que estava sendo depositada esse lixo ali estava caindo, de certa forma, dentro do manguezal. Imagina um bebê de tartaruga, um bebê de camarão, um bebê de garça, ter que estar nadando ou comendo dentro de uma água suja, junto com sujeira. Não é legal isso. Então, por isso que nós temos que dar a destinação correta.
aos nossos resíduos. Por isso que hoje nós temos a CONCAP, a prefeitura que limpa a cidade, que cuida dela. Achou o aterro sanitário? Olha só. Aí agora a gente pode ver, né, de cima, então, para onde vai o lixo que sai ali da CONCAP, do Itacurubi, onde o o Ney estava mostrando, né? E ele vem, então, pela rodovia e vem parar, então, neste caminho aqui, ó, que é o caminho final do rejeito, aquele que não tem jeito. Então, ele vai ser... Professora, ali já é uma ampliação, tá? Ao lado já é uma ampliação. Ao lado aqui, também, né? Já é uma ampliação. Uhum. Aqui já é a parte fechada, eu acho, né? Então, essa essa parte azul... Oi? Que aqui próximo tem o Rio Cubatão, se não me engano, tem alguns outros rios aqui, né? Isso. Chamado de Rio Inferninho, né? Aí embaixo, professora, onde está essa mãozinha ali, ó, esse verde ali do lado, é uma lagoa, parece uma piscina aqui. Olhando assim, é uma piscina, vamos tomar um banho. Não é, é uma piscina de água que escorre do lixo em decomposição. Imagina uma piscina de água suja de lixo. Quem tomaria banho lá? Ninguém tomaria banho lá, né, Adriana? Então, ali são lagoas, chamadas lagoas de flutuação, decantação e tratamento da água. O que eles tratam ali? Essa água, ela, por exemplo, quando a gente pega um lixo na nossa casa, que tem na sacolinha embaixo, tem água, já é matéria orgânica em decomposição. Imagina todo esse local aí, e lixo da cidade inteira, produzindo. É muito lixo, muita água, e vai para tem que ser tratada. Então, como a Adriana falou, atrás tem um rio, essa água não pode cair dentro do rio, senão vai poluir, que vai chegar em Governador Celso Ramos, aquelas praias toda bonita ali, vai poluir tudo. Então, ele tem que ser tratado. Então, o legal é isso, a gente cuidar dos nossos resíduos. Ó, essa parte que o Ricardo estava falando já é uma ampliação mesmo, já é um outro local onde não tem espaço para colocar desse lado, e aí, né, do lado direito, estão colocando do lado esquerdo. Aí coloca no lado esquerdo, tem que colocar mais ainda. E até onde nós vamos com isso, né, Adriana? Até onde nós vamos colocando lixo lá? E aqui, então, a gente enterra um pouco do nosso dinheiro, né, por conta desse material que não foi separado. E é bom lembrar que a gente tem também o problema da água subterrânea, né? Porque essa turma, ela está aprendendo o caminho da água, né? A água da nascente ao mar. Então, a gente passou pelos manguezais ali, pelo manguezal ali do Itacurubi, e a gente percebe que, em vez dele ter sido preservado, né? Bem, no seu meio ali foi criado o quê? Cemitério, foi criado a CONCAP, porque antes o nosso aterro, como os meninos disseram, era lá. Então, como ele ficou saturado, né? Ele acabou sendo, então, transportado para este outro lugar. Então, é um caminho bem mais longo, e por isso que a gente paga tão mais caro, porém, ele é cheio, né? De natureza, ainda que não foi mexida pelo homem. Olha só, se a gente... parece que isso aqui acaba sendo o mar, né? Porque ele é azulzinho, mas se a gente for ver mais de cima, essa parte verde mais escuro é o que nos resta de paisagem que ainda não foi modificada. Todo esse espaço aqui já foi modificado pela mão humana, né? Pela ação humana, para então... usar para a gente estar escondendo, né? Tá enterrando o lixo que nós produzimos. E a indústria não fala sobre isso, né? Eles acabam produzindo cada vez mais embalagens para a gente ficar com vontade de comprar produtos industrializados que não são alimentos, e eles vêm, então, com muito mais força para esse espaço aqui, se a gente não aprender, se a gente não se educar a separar os nossos Então, a professora resíduos, colocou, esse é uma arte que eu faço com sucata. Então, o corpo dele, no meio, é uma câmera de máquina fotográfica, porque hoje a gente usa o celular. Então, essa máquina é muito disputada. Essa máquina
foi descartado no lixo, a gente achou e eu transformei ele numa escultura, tá? Olha que legal. A segunda, professora. Olha só, quando a gente joga o nosso lixo fora, a gente não vê o valor que tem de cada material. Aí vai para o aterro sanitário, vai ser enterrado. Imagina todas essas embalagens coloridas, bonitas, cheirosas, serem enterradas. Não. Aí o Ney botou a mão e transformou isso em arte. Olha só que legal esse brinquedo. O nariz dele é um dosador de Vanish, a boca dele são 2 tampas, o corpo dele é uma outra embalagem de Vanish, aí o rosto dele ali é uma tampa verde, esse azul é os bracinhos deles, é o bracinho dele que foi feito com aquela mangueira que a gente bota na nossa casa. Então, assim, tudo reaproveitado. Pode passar, professora? Tampinhas. Olhando assim, não dá para identificar o que é, mas o que será que é isso? Com antenas, assim, com, né, o olho dele, aí tem matou a charada, um caracol. Foi feito com, olha aí, foi feito com tampinhas, a boca com tampinha, o corpo com tampinha, a parte de baixo, onde ele passa, assim, né, levando aquela gosma dele, foi feito com a embalagem maior. Os olhos os olhos dele e a parte aqui das anteninhas, né, do caracol, foi feito com a colherzinha. Olha quanta coisa dá para aproveitar. Se o Ney não separasse, isso ia virar lixo no aterro sanitário, que não é, o que a gente quer. Pode passar, professora? Olha só, o que é isso aí? Será? Um carrinho feito com embalagem de produto de limpeza. Usei CD para fazer a roda, usei as embalagens para fazer a estrutura toda do carro, os olhos, esse carro aí tem farol e tudo, que foi feito com tampinha. Olha que legal. Então, a gente pode ser criativo com o nosso resíduo, criativo colocando ele no quintal para virar adubo, criativo para fazer a decoração, criativo para gerar emprego, criativo para deixar o planeta melhor. Pode passar, professora? O que será que é isso? Esse era um presto-barba, que olha os olhinhos de todo mundo bem fixo aí no brinquedo, olha que legal isso. Era um presto-barba que aí foi terminado de usar, e aí foi transformado isso num grilo. As patinhas dele são são 4 canudos com ferro dentro que foi transformado em um grilo, ou pode ser uma formiga, então cada um que olha diz uma coisa diferente, mas olha que legal, um cabinho de presto-barba, foi reutilizado. Pode passar, professora? Esse é o símbolo dos professores, uma coruja, sinal de inteligência, já que nós estamos falando com pessoas inteligentes, nada melhor que uma tartaruga, uma coruja, eu já estava falando tartaruga, uma coruja. A coruja, olha só, o biquinho dela foi feito com uma tampinha de bisnaga, os olhinhos com aquele detergente, a cabeça é uma tampa virada, o corpo é outra tampa e as asinhas dela são a tampa de Nescau. Ela está em cima de um tronquinho que foi feito com a tampinha também de Nescau. Quanta criatividade, quanta cor, quanta forma, né, gurizada? Né? Coisa linda. Pode passar, professora? Olha a cabeça dele. Lixo tecnológico. São peças que são encontradas. A cabeça dele é uma caixa de som, o nariz é uma caixa de som, a boca é uma caixa de som. Porque as caixas de som, cada um tem um modelo e uma forma. E aí eu transformei isso numa cabeça e o pescoço dele é um rádio, usando lixo tecnológico para a gente fazer arte. Então, o lixo tecnológico também tem que ser tratado diferente, para a gente ter uma destinação correta. Lixo tecnológico, ao orgânico, ao reciclável, todo o material produzido por nós tem que ter o destino correto. Ok, galera? Pode passar? Por favor, professora. Ó, eu peguei a cabeça dele, aquela arrozeira que a mamãe faz comida, aí queimou, jogaram fora a arrozeira, eu transformei no quê? Numa cabeça. Aí ela abre e a gente coloca coisas lá dentro, como se fosse um porta-joia, um porta-brinquedo, um porta-ferramenta. A segunda imagem, professora, passa melhor a escultura. Pode passar, por gentileza?
Olha aí. Aham. A cabeça aberta e a cabeça fechada. O corpo dele é um aspirador de pó. A cabeça é uma roseira. E os braços dele são mangueira de aspirador de pó. E a mão dele são dois alto-falantes, 2 caixinhas de som. Olha quanta coisa legal. Reaproveitamos o material. Se não fosse feito arte, ele poderia estar no aterro sanitário enterrado e não ia servir para nada. Pode passar, professora? Olha só que legal, eu estava fazendo, esses são recipientes que são bombonas usadas, aí a gente espalhou na comunidade aqui da Tapera, para as pessoas colocarem tampinha, para ajudar na campanha do Ecopet, a castração de cachorro. Então eu fiz esse recipiente para colocar as tampinhas para a gente ajudar nessa campanha, ok? Pode passar, professora? E a última peça, uma menina skatista. Olha só que legal. A sainha dela foi feita com a tampa vermelha, a parte da perna e o braço foi feito com a tampinha também, a parte de baixo foi feito com outra tampinha rosa, e o skate foi feito com 4 tampas e mais uma outra tampa, tudo tampa. Olha que legal, colorido e bem bacana. Pode fechar, professora? Agora vamos para a segunda pasta, que fala sobre o Museu do Lixo. Resumidamente, reaproveitando material. Que legal, quanto material, quanta coisa. Olha só, o que é o reutilizar? Foi falado também na nossa aula. O reutilizar esse ano que passou agora, a gente, antes da pandemia, nós colocamos um presépio natural, chamado de Green Zépio. Foi utilizado troncos, galhos, folhas, bambu, tudo material encontrado, ou que alguém cortou uma árvore, uma madeira, jogou fora, nós fizemos esse presépio, chamado de Green Zépio. Pode passar, professora? Ó, essa estrela nós colocamos na entrada da Concap ali. Ela foi utilizado lonas, banners usado e também madeira que já foi usada. E o Ricardo pintou educação ambiental junto com a outra menina. Olha que legal. Então a gente reaproveitou a madeira e o banner usado. Às vezes o banner de propaganda não tem o que fazer, a gente usa o outro lado branco dele para deixar bem bonita a nossa arte. Pode passar, professora? Aí que tá, Museu do Lixo. Dentro do lixo, olha que interessante, dentro do lixo a gente acha coisas para fazer arte e também a gente acha objetos. E o Museu do Lixo tem coleções de videogame, coleções de televisão, coleções de máquina de fotográfica, coleções de máquina de costura, várias coleções, porque as pessoas compram, usam, não querem mais, depois jogam fora. Então não existe fora, porque a gente mora num planeta. Esse planeta, ele é redondo, então a gente só vai jogar fora se a gente jogar fora do planeta, mas só que a gente muda o lixo de lugar. E o Museu do Lixo fala sobre isso, olha que legal. São objetos e coisas que alguém usou e jogou fora. E a gente, antes de jogar fora, tem que perguntar, será que dá para compostar? Será que dá para reaproveitar? Será que dá para vender? Será que dá para fazer alguma coisa? A gente tem que pensar, ok, galera? Pode passar, professora? Com licença um pouquinho, Ney. Só para comentar com os alunos que o Museu do Lixo ali, ele, na verdade, também conta a história, né, do povo, então, de Florianópolis, por conta que o material que tem ali vai contando a história de pessoas que já utilizaram aquele material, né? E que o lixo, quando ele é arrecadado, dependendo do bairro, a gente também consegue fazer uma história daquele lugar ali por conta do material que é coletado pela Concap, né? O que mais se usa naquele determinado espaço de produtos, né? Até a parte financeira das famílias a gente consegue perceber nessa coleta seletiva ali também, né? Sim, e são coisas como a professora falou, o Museu do Lixo foi feito com objetos que foram encontrados na coleta convencional, que é lixo misturado, e da coleta seletiva, que for do resíduo separado. E também de doações, pessoas que acabaram doando para nós depois que descobriram que tem o Museu do Lixo. Essa foto que eu coloquei ali,
Agora é a foto do rei Ciclagem, o rei da reciclagem. E aí essa foto aí foi feita com uma técnica chamada light paint, aonde a pessoa vai passando luz e a câmera vai batendo fotos simultâneas e parece que é a mesma câmera no mesmo local, duas fotos juntas. Olha que interessante, Adriana. Foi batido no Museu do Lixo, lá dentro. Não só eu estou ali, né? Mas tem uma outra pessoa que também passou por essa experiência. Pode passar, por favor? A do Ricardo vai vir ainda, mas agora, como não está na sequência, mas tudo bem. Aí é uma foto dentro que a gente estava, o Ricardo de chapeuzinho verde ali, fazendo um som, e a gente estava cantando música dentro do aniversário do museu. Então, o museu também faz aniversário e a gente comemora com crianças, com apresentação de teatro dentro dele. Olha quanta coisa acontece dentro do Museu do Lixo. Muito legal. Pode passar, professora? Ó, esse é o Museu do Lixo. O chão dele foi feito com tampinhas. Olha que bacana, para quem não viu ainda. Chão feito com tampinhas, objetos antigos, tudo é reaproveitado lá. É o mundo da reciclagem, o Museu do Lixo. Pode passar, professora? Ó, mais uma foto da entrada do museu. Tem um quadro ali que a gente ganhou, então a gente ganha, a gente acha... E o museu foi feito assim, com peças encontradas no lixo diariamente. Pode passar, professora? A entrada do portal do museu, com objetos, com placas, com quadros, molduras, brinquedos, tem tudo lá dentro. É um outro mundo lá dentro. Pode passar, professora? Ó, quadros, tem globo, tem biblioteca, tem vinil, tem brinquedo, tem muita coisa. Se eu ficar falando aqui, eu vou ficar o dia inteiro. Pode passar, professora? Tem uma foto do Ricardo que não entrou lá, a ultimazinha, professora, por gentileza, lá no canto, ó. Isso. Como eu estava falando, essa é o Ricardo. Light Paint também. O Ricardo foi iluminado com a luz e a câmera bateu várias fotos do mesmo local. Ó, chamou a atenção da Bisa ali, ó, coisas antigas, viu? E por enquanto as fotos é isso, o tempo é curto, né, Adriana? Então a gente vai fazer uma música, pode ser, Adriana? Ricardo, cadê o Ricardo? Eu acho que sim, né? A gente vai finalizando, não sei se com a música, e aí eu quero deixar também, de repente, uma atividade encaminhada com os alunos. E talvez aquelas 4 mãozinhas levantadas, as primeiras ali, a gente possa estar ouvindo as crianças antes de agora? O pensamento. Tá, pode ser, vamos. Acho que primeiro tu faz o que falta, a letra da música e tal, para a gente ir encerrando, porque faltam 8 minutos. Tá bom, professora. Ricardo? O Ricardo sumiu. Vamos para, então, professora, para a Rosa, que levantou a mão, pode ser? É que, na verdade, a gente tem uma sequência. A Luísa já está com Eu tinha fechado aqui meu microfone. Pode tá bom, o Ricardo apareceu. Vamos cantar a musiquinha, Ricardo. É muito breve, então tem um juramento também que o Ney vai fazer, tá, Ney? Não esquece, tá bom? Tá bom, música e juramento e depois vai para as perguntas das crianças. Ó, a música é sobre o meu planeta, tá? Meu planeta, vou cuidar, pra ficar limpinho, pra morar. Meu planeta a gente tem que cuidar, e a gente vê ele como realmente uma bola, né? E a gente tem que cuidar. Embalar ele como se fosse uma criança mesmo, cuidando dele. Separar, né? Para cuidar, separando o lixinho, para cada lixo ir para o seu caminho correto. E morar é a nossa casa. Não tem outra casa a não ser a grande casa chamada Mãe Terra. Tá? E é isso.